pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Não quero e não posso mais viver longe de ti. Comece o seu dia com 5 minutos de esperança. Mostre o caminho a seguir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia 11, terça-feira, quinta semana do tempo comum. Como você está? Tudo bem? Esse é o canal Palavra de Esperança, sou João Batista. Eu te peço, curte, compartilhe e nos ajude nessa missão de evangelizar. Continuamos na reflexão do Evangelho segundo Marcos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém se reunir em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe? Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus hoje está, de uma forma muito clara, condenando a hipocrisia. Os fariseus, doutores da lei, estavam preocupados com os discípulos que comiam sem lavar as mãos. Hoje, para nós, isso é uma falta de higiene, mas nunca seria uma quebra de algo relacionado à fé. E Jesus deixa muito claro que eles estão muito mais preocupados com a tradição, com a prática deste mundo, do que com aquilo que é espiritual. Então, diante disso, o que eu quero trazer hoje? Deus espera de nós uma fé viva, que caminha junto com a prática. E não teorias vazias, não um ritual vazio, frio, sem sentido, aonde muitas das vezes, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta dele. Jesus vai dizer para eles aqui, esse bando de hipócrita: assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Não está falando da tradição que a igreja, claro, nos apresenta, aquilo que é próprio da tradição da igreja, da palavra de Deus, do magistério, não desse tripé da nossa espiritualidade. Mas Jesus está condenando aquilo que entra para substituir, colocar-se no lugar da lei de Deus. E ele, inclusive, vai citar o exemplo aqui daqueles que, ao invés de ajudar no sustento de um pai e de uma mãe, fala: não, eu não posso sustentar vocês, não, porque esse dinheiro aqui está reservado para oferta a Deus. Tá, mas não existe oferta maior a Deus do que honrar pai e mãe e zelar por eles. Jesus vai deixar muito claro: cuidado. Cuidado com as atitudes que são feitas só para que os outros vejam, mas que, na verdade, está ferindo o coração de Deus. Receberam apenas a tradição,
a tradição, a história, tudo é importante, desde que isso não tome o lugar que é somente de Deus. Jesus não diz que é errado lavar as mãos para eu comer. Jesus não diz que é errado lavar as vasilhas. Ele não diz que é errado tomar banho antes de fazer as suas refeições. Não entenda assim. Ele apenas está dizendo, não deixe essas coisas terrenas, mundanas, entrar no lugar daquilo que é sagrado. O sagrado deve sempre estar em primeiro lugar. O cuidado com o próximo, a caridade, o zelo, o amor, sempre deve vir em primeiro lugar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que cada um de nós possamos ter um dia abençoado na presença do Senhor e sede santos, como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Não quero e não posso mais viver longe de ti. Comece o seu dia com 5 minutos de esperança. Mostre o caminho